Olá pessoal, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula de geografia. Aqui está chovendo muito e avisando para vocês que eu tive um probleminha aqui na gravação do vídeo. E assim, quando vocês forem ver lá no YouTube, primeiro vai estar a aula número 2, depois a aula número 1, porque eu tive um probleminha. Aí não consegui colocar a aula número 1. Aí consegui colocar a aula número 2. E agora eu estou gravando a aula número 1 para adicionar. Então deve ter um atraso. E vocês vão ver lá na parte de sites de apoio dois sites, né? Dois sites, que é a aula 1 e a aula 2, que não deu para gravar os dois juntos, porque dá o espaço do celular. Meu filho gravou um bocado de programa, eu tive que apagar um bocado de coisa aqui para poder fazer essa gravação. Tá ok? Então vocês vão receber um material. Vocês vão receber um material em PDF. Esse material aqui de explicação. Esse material de explicação. Vocês vão receber aí em PDF. São 8 páginas. 6 de conteúdo e 2 de atividades. Ok? Então vamos lá. O conteúdo de hoje fala localização no espaço geográfico. Nas aulas anteriores, nós falamos como se deu, né, a orientação desde os tempos antigos, onde nós mostramos o astrolábio, a bússola, as orientações pelas estrelas, pelo Sol e, né, aqui pelo Sol e algumas nomenclaturas que foram criadas no decorrer do tempo, né? Algumas nomenclaturas, como norte, sul, leste, oeste, e isso nos deu a rosa dos ventos, que é esse símbolo aqui, onde marca leste, onde o sol nasce, oeste, onde o sol se põe, nós temos o sul e temos o norte. Se você tiver para fazer essa orientação, né, eu quero saber onde é o norte, onde é o sul, aí você vai ver, se você colocar seu braço direito aqui e no oeste e o esquerdo no leste, né? Aí você vai estar de frente para o sul. Então a sua frente é o sul e atrás de você o norte. Se você colocar seu braço direito aqui no leste e o esquerdo no oeste, aí você vai estar de frente para o norte e atrás será o sul, né? Então essa é a localização pelo Sol, né, que nos deu a rosa dos ventos. E nós temos aqui esses são os pontos cardeais, né? Os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E nós temos os pontos colaterais, que é assim, entre o leste e o norte eu tenho o nordeste. Entre o leste e o sul eu tenho o sudeste. Entre o sul e o oeste eu tenho o sudoeste. E entre o oeste e o norte eu tenho o noroeste. Aqui nós temos pontos subcolaterais, né? Que é que assim, entre o norte, entre o nordeste e o norte, eu tenho norte e nordeste. É umas simplificação mais, né? Que a gente não precisa se pegar muito nesses pontos subcolaterais. Porém, vocês têm eles aqui no livro de vocês. Mas, para melhor fixação, os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Que é a orientação pelo Sol. Só que, com o passar do tempo, o homem mais não se localiza pelo Sol para outras coisas, né? Foi preciso utilizar instrumentos tecnológicos e mais avançados para a sua localização. E, com isso, primeiro os homens criaram linhas imaginárias na Terra, né? Vários cientistas, em 1800 e alguma coisa aí na frente, eles se reuniram para vamos procurar uma definição melhor para o nosso planeta, assim, nos orientarmos melhor. Então a Terra foi dividida em linhas paralelas e linhas paralelas, horizontais e verticais, né? No caso aqui, ó, você tem essa imagem aqui do globo terrestre um pouco inclinado. A foto não está torta. É porque a posição do globo terrestre é essa posição mesmo no espaço, certo? A gente pensa que seria assim, né, o globo terrestre desse jeito, né? Mas não, a posição correta é um pouco inclinada. Então,
eles criaram essas linhas pretas, que são chamadas de paralelos, e essas linhas brancas, que estão chamadas de meridianos, ok? Então, essas linhas paralelas, elas têm nome próprio. Nós temos aqui, a que passa no meio, a linha do Equador, ela corta o Brasil pelo norte. Depois nós temos duas linhas, uma linha acima e outra linha abaixo do Equador. A linha de baixo é chamada de Trópico de Câncer e a de cima é chamada de Trópico de Capricórnio. E as duas últimas que estão nos extremos, uma é chamada Círculo Polar Antártico e Círculo Polar Ártico. Aí nós temos aqui, essa região aqui é chamada de região equatorial, né? Isso tem a ver com a questão da chuva, das temperaturas. Aqui, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, eu tenho zonas temperadas, chamada de zona temperada aqui no caso, zona temperada do norte, a de baixo, zona temperada do sul, porque o Equador divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte na parte de cima e o hemisfério sul na parte de baixo. Então eu tenho essas duas regiões, zona temperada do sul, zona temperada do norte. Aqui em cima é o Polo Norte e cá embaixo o Polo Sul, são as regiões mais frias do globo terrestre. Uma é onde vive o urso polar, no norte, e onde vivem os pinguins, no sul, no Círculo Polar Antártico, né, onde vivem os pinguins. Onde vivem os pinguins, ok? Então, essas linhas horizontais, paralelas e horizontais, que nesse caso, quando eu falo horizontal, vem nos a lembrar o que é o horizonte. O que é o horizonte? O horizonte é a linha formada pelo encontro do céu e o mar. Se você olhar para uma região onde você vê céu e mar, você vai ver aquela linha que une os dois, né, que é aquela linha chamada linha do horizonte. Então, tudo que está naquela posição deitado está na posição horizontal. Aqui na Barra, se nós olharmos da ponte, ou lá da Ponta do Mutá, se você olhar à frente, você vai ver a ilha de Kiepe. Olhando para o lado, né, esquecendo a ilha de Kiepe, você vai ver um encontro entre o céu e o mar. Aquela linha que está ali é chamada de linha do horizonte. Ok? Então, é isso aqui, né? O globo terrestre dividido em paralelos, né? Horizontais. Eles têm todos a nomenclatura, certo? Nós vamos, aula 2, eu vou parar por aqui, porque a aula 2 é onde vamos começar a falar dos meridianos, né? Essas linhas perpendiculares às linhas paralelas, entendeu? Vamos falar na próxima aula, na aula 2, sobre os meridianos, ok? Como eu falei, né, só para fixar, eu tenho a partir do Equador, eu tenho o Polo Sul e eu tenho o Polo Norte, ok? E região equatorial, toda essa região aqui que está entre o Equador e o Trópico de Câncer e de Capricórnio, região equatorial, as regiões temperadas do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, zona temperada do sul, entre o Trópico de Câncer, de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, e o Polo Norte e o Polo Sul. Ok? Valeu. Vamos lá, aula número 2.